Hoje nós vamos falar sobre a importância da vida humana, qual a especialidade da vida humana sobre as outras formas de vida. Nas nossas escrituras é dito que existe dois tipos de seres, até no Ocidente todo mundo sabe que existem dois tipos de seres, seres racionais e seres irracionais. Os seres racionais são considerados só os humanos, os animais, vegetais são irracionais. O que significa isso? Que os seres humanos podem raciocinar sobre a diferença entre o corpo e a alma, sobre quem é Deus, ele pode conhecer as escrituras e praticar o que foi indicado nas escrituras pelos sábios. Ele tem noção de o que é bom e o que é ruim, de acordo se ele fizer atividades relacionadas com as escrituras permitidas, ele vai ter coisa boa. Do contrário, ele vai ter coisa ruim. Então ele é responsável por tudo que ele faz. Já na vida animal não, eles agem por instinto, eles não têm raciocínio sobre isso. Então a especialidade da vida humana é essa. Ele pode raciocinar sobre coisas que os animais não podem. E se a gente tem esse corpo humano e não raciocina sobre, não reflete sobre isso, a gente é considerado animais de duas patas. Porque a gente, igual ao animal, não pensa, a gente também não pensa nisso. E além disso, a gente faz coisas que os animais fazem. O que é isso? Comer, a gente pensa em comer, come, fica satisfeito. Vida sexual, a gente tem esposa, namorado, família, etc. E engaja nisso, acasalar, o animal também faz, melhor do que a gente. Dormir, a gente descansa, o animal também, melhor do que a gente. O animal pode dormir na grama, ele fica satisfeito, precisa pagar a casa, trabalhar, nada. Desfrutar, de acasalar, ele pode ter várias parceiras e não precisa preocupar em dar nada para elas. O porco, o cachorro pode ter 10, 20, 30 parceiras diferentes. Então a gente, e defender ele tem garra, alguma coisa, a gente tem que ficar preocupado com outras coisas. Então os animais fazem isso melhor do que o homem. Então se um homem, alguma pessoa, alma individual, que recebeu esse valioso corpo humano, pensa só nessas quatro coisas, trabalhar igual asno, para comer, dormir, acasalar bem, é considerado um animal. Os animais, na verdade, fazem isso melhor do que a gente. A vida humana é explicada nas escrituras, que deve ser usada para compreender Deus, para praticar o processo que leva a Deus. Isso também foi elaborado no 7º canto chamado Bhagavad. Bhagavad Gita é a escritura base, nossa principal escritura chama chamado Bhagavad. No 7º canto dessa escritura fala sobre a história de Prahlada Maharaj. Como ele um dia foi para a aula, e nesse dia os professores na hora do recreio foram embora. Então Prahlada, como era líder deles, ficou lá com os meninos. Então nesse dia ele falou para eles, hoje vão ter um recreio diferente. Ele falou o verso famoso, que fala Kaumara Charet Prangyo Dharmam Bhagavatam Miha Manusya Dulabha Janma Tadapi Adruvam Artadam. Ele falou que a vida humana é Adruvam Artadam, ela é muito passageira, não é eterna, ela passa rápido, mas ela pode conceder o maior benefício da entidade viva, que é o amor e devoção e serviço a Deus. E assim ela pode acabar com o ciclo de samsara, nascer, morrer, adoecer, etc. Então ele falou, aquela pessoa que é inteligente, ela vai começar a pensar e praticar isso desde já, ela não vai esperar para depois. Então ele explicou, porque ninguém tem certeza que amanhã vai estar vivo. Ninguém pode dar garantia nisso. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode deixar isso for. Então ninguém tem certeza. Mesmo se alguém viver 100 anos, Prahlada Maharaj explicou, 30 e poucos anos é comendo e dormindo, 1/3 da vida é comendo e dormindo. De 0 até 20 ela vai estudar, brincar, etc. Dos 80 até os 100 ela vai ter várias doenças, várias calamidades. A digestão vai estar ruim, às vezes ela não vai poder caminhar, nem falar. Ela vai sofrer várias calamidades para depois morrer, ela não vai poder praticar. Então sobrou o quê? 20, 30 anos. O que ela vai fazer nesse tempo? Ela vai trabalhar, manter a família, filho, vai ficar pegada a coisas familiares, etc. Então quando que ela vai começar a praticar isso? Prahlada Maharaj falou para as crianças. Então aqui a gente vê que
Se a gente fica pensando, amanhã, o tempo passa e a vida é curta, e a vida pode acabar a qualquer momento, então a gente perdeu essa vida humana, a gente provavelmente volta para outras vidas de animais. Ninguém pode ter certeza, garantia, que na próxima vida vai ter uma vida humana, não. Ninguém tem garantia disso. De acordo com a nossa consciência, a gente nasce em tal tipo de espécie. São 8.400.000 espécies. Então aqui, continuando no Srimad Bhagavatam, Tirtha Goswami falando sobre o sétimo canto, fala como Prahlada Maharaj continua instruindo as crianças. Ele fala, ó filhos dos Daityas, prazer da gratificação dos sentidos existe em todas as formas de vida, até mesmo no corpo de animais e pássaros. Justo como nós recebemos sofrimento sem procurar por isso, a gratificação dos sentidos virá de acordo com o nosso karma prévio. É o que ele explicou sobre o karma. Tudo que a gente recebe agora, bom ou ruim, é simplesmente o fruto do que a gente já fez na vida passada. Por isso na Bíblia tem quando Adão e Eva comeu o fruto. Significa o fruto porque eles desobedeceram a Deus, eles têm que pegar o fruto daquela atitude desobediente e tiveram que viver como escravo. Ou seja, eles pegaram o fruto da atitude errônea. Então aqui fala, ninguém quer ser feliz. Ninguém quer sofrimento. Todo mundo quer ser feliz. Mas o sofrimento vem sem ser chamado, sem a gente querer. Da mesma maneira, a felicidade vem sem ser chamada. Então para que esforçar sempre nisso? Sempre esforçar nisso, só nisso. Isso não significa que a pessoa deve parar com as atividades. O Bhagavad Gita fala que as atividades devem ser feitas de acordo com a posição dela, mas uma coisa deve ser ali, ela deve ser desapegada dos frutos da atividade. Ou seja, deve fazer como uma oferenda a Deus, e aí ela fica livre desse fruto ruim, se ela fizer dessa forma. Ela deve fazer de forma desapegada, porque o resultado vai vir de acordo com o que ela já fez em outras vidas. Vai vir sem ser chamado. Aqui fala, portanto, depois de obter a valiosa vida humana, você não precisa esforçar no desfrute dos sentidos, porque por esse desnecessário esforço, o tempo valioso é desperdiçado. Depois ele fala, por engajar no serviço devocional aos pés de lótus de Deus, Mukunda, nós devemos obter o benefício muito maior do que aqueles que são obtidos através do desfrute material. O Senhor nos garantirá a liberação das amarras da vida material. Ele vai dar real prazer da vida. O que significa isso? Que o outro prazer sensorial ele é temporário, ele não pode dar um prazer verdadeiro. Ele tem um começo, meio e fim. Então, quando ele termina, a gente fica desolado. Esse prazer mundano não é real, aqui está falando. Então essa vida espiritual, a devoção ao Senhor vai dar o quê? Prazer real à vida, significa prazer espiritual. Justo como a alma, a natureza dela é eterna, e de servir a Deus eternamente, o prazer que ela sente, ela não acaba igual aos outros prazeres. Então isso é real prazer. Nenhuma outra personalidade adorável pode nos resgatar dessas amarras do nascimento e morte. Ele falou, ninguém a não ser Deus pode nos tirar daqui, desse ciclo de nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Isso tudo ele explicou para as crianças. Então aqui a gente vê, Prahlada Maharaj também explicou que existem vários tipos de apego, e a gente sabe que esses apegos não é fácil se livrar deles, porque eles estão enraizados na nossa mente, impressões passadas, etc. Então não é nada fácil. A gente viveu essa vida de desfrute, incontáveis, milhares, infinitas vidas para trás, em corpo de animal. Às vezes a gente foi semideus, às vezes demônio, às vezes humano, às vezes árvore, sempre desfrutando. Então não é nada fácil, mas ele fala que a pessoa deve tentar ficar desapegada do corpo material e de coisas relacionadas com o corpo material.
Isso é falado também no Bhagavad Gita, que é essencial para alguém que quer começar a vida espiritual ter duas coisas. Ela deve ter um conhecimento verdadeiro, ou seja, recebido pelas escrituras de quem é ela, qual a diferença da alma para o corpo, da mente, etc. E quem é Deus, qual é a natureza de Deus, forma de Deus, qualidades, glórias, etc. Ela deve ter esse tipo de conhecimento e também desapego. Apegado a coisa mundana, ninguém pode praticar a vida espiritual. Então deve tentar cultivar esse desapego através da prática. Nós vamos falar depois. Então, isso tudo foi falado por Prahlada Maharaj para aquelas crianças. E ele falou, ó, a vida humana, só apenas na vida humana alguém pode obter o Supremo, o próprio Senhor Deus. Se alguém não compreende isso, ele está desperdiçando a vida. Então essa é a verdade da vida humana. Se alguém refletir, ele vai ver que isso é verdade. A vida é muito passageira, a gente desperdiça com várias coisas, não é fácil ficar livre desses apegos, dessas coisas indesejáveis que a gente tem acumulado no coração. A gente sabe que não é fácil, mas se a pessoa reflete e compreende isso, ela vai começar a praticar esse serviço devocional da maneira de acordo com as escrituras. E aí todas essas coisas vão purificando. E ela vai sentindo real felicidade. A vida humana é só difere do animal por isso. Então, uma pessoa inteligente, ela realmente vai, a partir de já, depois que ela compreender, refletir, ela já vai começar a praticar isso e vai progredir e vai ter a dádiva da devoção que só pode ter na vida humana. Ela vai fazer um bom uso dessa vida. E aí nada vai ser desperdiçado. E mesmo que ela consiga perfeição nessa vida, na próxima vida ela vai receber um corpo humano e vai continuar o processo até ela se tornar perfeita e ver Deus face a face e depois ir morar com Deus no mundo espiritual. Essa é sobre a vida humana, a especialidade. Loura Haribol, Loura Haribol.